A igreja primitiva é frequentemente retratada como o auge da comunhão, do fervor e do amor fraternal. Era uma comunidade de crentes que vendiam suas propriedades e colocavam o valor aos pés dos apóstolos, garantindo que não havia necessitado entre eles. Mas em meio a essa glória, ocorreu um evento que chocou a todos e infundiu um terror sagrado em toda a congregação. Em Atos 5:1-11, um casal, Ananias e Safira, entrou em cena e em menos de 24 horas, ambos caíram mortos por uma razão específica: mentir ao Espírito Santo. Por que um ato que, aos olhos humanos, poderia ser visto como um erro financeiro ou falsidade ideológica, levou a um juízo tão súbito e fatal? O que esta história nos revela sobre a santidade do Espírito Santo e a natureza da Igreja como o novo templo de Deus? Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar na história de Ananias e Safira. Vamos analisar o pecado deles, a surpreendente severidade do apóstolo Pedro e a profunda lição teológica sobre a diferença entre doar e consagrar. Esta não é apenas uma história sobre punição, é uma declaração sobre a seriedade da vida no Espírito. 1. A comunidade ideal e a sedução da aparência. Atos 4, 32-5-1. Para entender o pecado de Ananias e Safira, devemos primeiro compreender o contexto social e espiritual da Igreja de Jerusalém. A unidade e a compartilhação. Após o Pentecostes, a comunidade de crentes vivia um ideal radical de amor e desprendimento. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo entre eles era comum. Atos 4:32. Essa prática de compartilhar não era uma lei, mas um fruto espontâneo do Espírito Santo. O objetivo não era o comunismo, mas a erradicação da necessidade e a manifestação prática do amor de Deus. O exemplo de Barnabé. A motivação pura. O texto destaca o exemplo positivo do apóstolo Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Barnabé vendeu seu campo, trouxe o dinheiro e o pôs aos pés dos apóstolos, agindo com motivação pura e total transparência. O ato de Barnabé trouxe-lhe grande prestígio espiritual. Ananias e Safira, ao verem a honra e o reconhecimento que Barnabé recebeu, foram seduzidos por uma motivação dupla. Queriam a honra da generosidade, mas sem o sacrifício total. 2. O pecado. A mentira no coração. Atos 5:1-2. O casal Ananias e Safira era membro dessa comunidade. Eles também venderam uma propriedade, a meia-verdade e o retenção. Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. 21:2. O pecado de Ananias não foi reter parte do dinheiro. O pecado foi a mentira e a intenção oculta. O texto bíblico deixa claro que, antes da venda, a propriedade era de Ananias. Após a venda, o dinheiro era dele. Eles estavam livres para doar a quantia que quisessem. O problema foi fazer um acordo secreto para parecer que estavam doando a totalidade do valor, quando na verdade estavam retendo uma porção para si. O pecado era a simulação espiritual e a hipocrisia. Eles queriam o status de Barnabé, mas estavam roubando a Deus, mentindo para a igreja e enganando a si mesmos. 3. O confronto. A autoridade de Pedro e a revelação. Atos 5:3-6. Ananias entra no meio da congregação e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos. A cena é de total normalidade, mas o Espírito Santo revela a verdade oculta no coração do homem a Pedro. O diagnóstico de Pedro. O triplo pecado. Pedro não acusa Ananias de avareza, mas de um pecado muito mais grave. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ventro 3.
O pecado de Ananias é diagnosticado como triplo. Influência satânica. O coração de Ananias foi cheio ou possuído por Satanás. O diabo usou sua avareza para conduzi-lo à hipocrisia. Mentira ao Espírito Santo. O engodo não foi contra os homens, mas contra o próprio Deus. Pedro faz uma declaração teológica fundamental. Mentira ao Espírito Santo é mentira a Deus. V4. Mentira de propósito. Pedro confirma que a liberdade de escolha de Ananias era total. Conservando-a, porventura, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Versículo 4. O pecado foi o propósito desonesto, não a retenção do dinheiro. O juízo imediato. A consequência é imediata e aterrorizante. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E sobreveio grande temor sobre todos os que isto ouviram. Versículo 5. Não há intervenção divina ou oração de Pedro. O poder da palavra revelada e a santidade do Espírito foram suficientes para executar o juízo. O corpo é envolvido e levado para ser sepultado. 4. O acerto de contas. O acordo fatal de Safira. Atos 5, 7, 11. 3 horas depois, sua esposa, Safira, entra na cena, totalmente ignorante do que havia acontecido. A oportunidade perdida. Pedro lhe dá uma chance de se redimir. Dize-me tu, vendestes, portanto, aquela herdade? Voto 8. Safira poderia ter se arrependido e confessado. Em vez disso, ela confirma o acordo secreto e a mentira. Sim, portanto, a sua mentira sela o seu destino e a torna cúmplice total no pecado de seu marido. Eles conspiraram juntos e agora compartilham o juízo. A sentença de Pedro não hesita em proferir a sentença final, sublinhando a gravidade do pecado em conjunto. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. Ponto 9. O pecado deles foi tentar o Espírito do Senhor, que significa colocá-lo à prova. Eles agiram como se pudessem enganar a Deus sem consequências. Imediatamente, Safira cai aos pés de Pedro e expira. 5. O impacto teológico e o novo templo de Deus. A história de Ananias e Safira é um evento fundamental que estabelece um precedente para a vida da Igreja. A santidade do Espírito Santo. Este evento é uma demonstração do princípio de que o Espírito Santo é Deus. O Antigo Testamento está repleto de juízos imediatos de Deus. Por exemplo, Nadab e Abiú. Este juízo no Novo Testamento demonstra que a santidade de Deus não diminuiu. Ela agora se manifesta na pessoa do Espírito Santo que habita na Igreja. A Igreja primitiva não era apenas um ajuntamento de pessoas. Era o novo templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. A mentira de Ananias e Safira foi a primeira tentativa de profanar o corpo de Cristo por meio da hipocrisia e do engano. O juízo de Deus foi rápido para proteger a pureza e a integridade da nova comunidade de fé. O medo sagrado, Phobos Megas. O resultado final é o mais importante para o futuro da Igreja. E sobreveio grande temor, Phobos Megas, a toda a Igreja e a todos quantos ouviram estas coisas. Versículos 11. Este medo sagrado ou reverência profunda era essencial. Ele estabeleceu a seriedade da vida cristã, mostrando que Deus não tolera a simulação. A Igreja não era um clube social ou uma instituição política. Era a morada do Deus vivo, e a presença do Espírito Santo exigia transparência radical e integridade total. O juízo imediato impediu a corrupção interna da Igreja. Se a hipocrisia fosse tolerada no início, ela poderia ter se espalhado e minado o poder do Evangelho.